Avaliação de políticas públicas, componentes essenciais e métodos de análise. A avaliação de políticas públicas é um processo fundamental para a administração pública, uma vez que permite verificar a eficácia, eficiência e impacto das ações governamentais. Este processo envolve uma análise detalhada dos programas e iniciativas implementados pelo governo, visando assegurar que os objetivos estabelecidos estejam sendo atingidos de maneira adequada e que os recursos públicos estejam sendo utilizados de forma eficiente. A avaliação é essencial para o aprimoramento contínuo das políticas e para a prestação de contas à sociedade. Um dos principais componentes do processo de avaliação de políticas públicas é a análise de custo-benefício. Este método envolve a comparação dos custos totais de uma política com os benefícios que ela proporciona. A análise de custo-benefício é uma ferramenta crucial para determinar se uma política é economicamente viável e se os recursos estão sendo alocados de maneira eficiente. Por exemplo, ao avaliar um programa de construção de escolas, os custos de construção e manutenção devem ser comparados com os benefícios educacionais e sociais proporcionados à comunidade. Outro componente vital é a escala da política pública, que se refere à abrangência e ao alcance das iniciativas governamentais. Avaliar a escala implica verificar se a política atinge de forma efetiva o público-alvo e se está sendo implementada de maneira adequada em diferentes regiões e contextos. Um exemplo é a avaliação de um programa de saúde pública que visa a vacinação contra uma determinada doença. A análise deve considerar se a vacinação está alcançando a população vulnerável em todas as áreas geográficas e se as metas de cobertura vacinal estão sendo atingidas. A efetividade é um aspecto central na avaliação de políticas públicas, pois se refere à capacidade da política de alcançar seus objetivos específicos. Para medir a efetividade, é necessário definir indicadores claros e mensuráveis que possam ser acompanhados ao longo do tempo. Por exemplo, em um programa de combate à evasão escolar, a efetividade pode ser avaliada por meio da taxa de retenção de alunos nas escolas e da redução do número de desistências ao longo do ano letivo. O impacto das políticas públicas é um componente que avalia as consequências de uma política sobre a sociedade, tanto de maneira imediata quanto a longo prazo. O impacto pode ser positivo ou negativo e deve ser medido em diferentes dimensões, como econômica, social e ambiental. Por exemplo, a implementação de uma política de subsídio agrícola pode ter impactos econômicos imediatos, como o aumento da produção agrícola, e impactos sociais a longo prazo, como a melhoria da qualidade de vida dos agricultores. A avaliação de políticas públicas deve também considerar a equidade, verificando se os benefícios da política estão sendo distribuídos de forma justa entre diferentes grupos sociais. Este componente é essencial para garantir que as políticas não perpetuem ou ampliem desigualdades existentes. Por exemplo, ao avaliar um programa de acesso ao ensino superior, é importante analisar se estudantes de todas as classes sociais, raças e regiões têm as mesmas oportunidades de ingresso e sucesso acadêmico. A participação da sociedade civil é um elemento crucial no processo de avaliação, pois proporciona uma perspectiva diversa e enriquecedora sobre a efetividade e os impactos das políticas. A inclusão de feedback de beneficiários e stakeholders pode revelar aspectos que não seriam detectados apenas por meio de dados quantitativos. Por exemplo, a avaliação de um programa de habitação popular pode incluir entrevistas e grupos focais com os residentes para entender melhor os benefícios percebidos e os desafios enfrentados. Além disso, a avaliação deve ser contínua e integrada ao ciclo de políticas públicas. Isso significa que a avaliação não deve ocorrer apenas ao final de um programa, mas sim em todas as fases, desde o planejamento até a implementação e a conclusão. Esta abordagem permite ajustes oportunos e aumenta a probabilidade de sucesso da política. Por exemplo, em um programa de combate ao desemprego, avaliações periódicas podem identificar rapidamente quais estratégias estão funcionando e quais precisam ser ajustadas. A transparência e a prestação de contas são também componentes fundamentais no processo de avaliação. A divulgação dos resultados das avaliações de políticas públicas fortalece a confiança da sociedade nas instituições governamentais e promove a accountability. Governos devem publicar relatórios detalhados sobre o desempenho das políticas e as lições aprendidas, garantindo que os cidadãos possam acompanhar e avaliar as ações do governo.
Ferramentas de tecnologia e análise de dados têm se tornado cada vez mais importantes na avaliação de políticas públicas. O uso de Big Data, inteligência artificial e outras tecnologias avançadas permite uma análise mais detalhada e precisa dos programas governamentais. Por exemplo, a análise de dados de grandes volumes de registros de saúde pode identificar tendências e padrões que informam a eficácia das políticas de saúde pública. A capacitação de servidores públicos em técnicas de avaliação é crucial para garantir a qualidade e a relevância das avaliações realizadas. Programas de formação contínua em métodos de avaliação, análise de dados e gestão de políticas públicas são essenciais para desenvolver a expertise necessária. Por exemplo, a capacitação em análise de custo-benefício pode ajudar gestores a tomar decisões mais informadas e baseadas em evidências. A cooperação interinstitucional é um aspecto que pode potencializar a qualidade das avaliações de políticas públicas. Parcerias entre diferentes órgãos governamentais, organizações não governamentais, universidades e centros de pesquisa podem fornecer uma base de conhecimento mais ampla e diversificada. Por exemplo, uma parceria entre o Ministério da Saúde e uma universidade pode melhorar a avaliação de um programa de combate a doenças endêmicas, combinando recursos e expertise. A metodologia de avaliação deve ser rigorosa e apropriada ao contexto específico da política pública em análise. Métodos quantitativos, como experimentos controlados e análises estatísticas, e métodos qualitativos, como entrevistas e estudos de caso, devem ser selecionados conforme sua adequação para responder às perguntas de avaliação. Por exemplo, um programa de inclusão digital pode ser avaliado utilizando pesquisas para medir o alcance e entrevistas para entender a experiência dos beneficiários. Por fim, a institucionalização da cultura de avaliação é fundamental para a sustentabilidade dos processos avaliativos. Governos devem criar estruturas permanentes para a avaliação de políticas públicas, garantindo que essa prática se torne uma parte integral da administração pública. A criação de departamentos ou unidades especializadas em avaliação dentro das agências governamentais é um passo importante nessa direção. Em resumo, a avaliação de políticas públicas é um processo complexo e multifacetado que exige uma abordagem abrangente e integrada. A análise de custo-benefício, a escala, a efetividade e o impacto das políticas são componentes essenciais que devem ser considerados para garantir que as ações governamentais estejam alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável e justiça social. A participação ativa da sociedade civil, a transparência, o uso de tecnologias avançadas e a capacitação contínua dos servidores públicos são elementos fundamentais para o sucesso desse processo. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!